A palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz assim, olha: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Esse versículo é um recado de Deus para Davi, é um lembrete de Deus para Davi. Deus está lembrando Davi de onde ele saiu, de onde Davi saiu para se tornar rei soberano sobre Israel. Davi é considerado um dos reis mais importantes da história da nação de Israel. Ainda hoje, Davi é lembrado no meio do povo, o seu túmulo é guardado, é respeitado por todos os que fazem parte daquela nação. Davi é um nome marcado, é um nome registrado na história do Messias, de Jesus. Jesus poderia ter sido chamado filho de Jacó, filho de Abraão, filho de Moisés, mas Jesus é chamado de filho de Davi. Davi é importante, é um nome importante na nação de Israel. Mas de onde ele saiu? Quem ele era? Esse versículo está lembrando Davi de quem ele era. Davi era o filho de Jessé, mais jovem, o caçula. Davi era o cuidador do rebanho de Jessé, o pastor do rebanho. Davi era aquele jovem que vivia no pasto. Davi era aquele jovem que caminhava pelas planícies, pelas colinas de Israel, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho, em busca de sombra, em busca de água, em busca de pasto para o rebanho do seu pai. Davi tinha uma função simples, que era só conduzir o rebanho. Davi vivia no meio das ovelhas. Davi dormia com o rebanho. Davi se alimentava junto com o rebanho quando estava no pasto, porque lá tinham que caminhar dias para poder encontrar pasto e encontrar água suficiente para o rebanho. Davi vivia no meio das ovelhas, Davi vivia no pasto. Davi estava ali sempre ao relento, dormindo junto com o rebanho. E Deus o tirou do pasto e o levou para o trono. Deus o tirou da posição que ele estava, de simples pastor, e o fez soberano. Fez o maioral sobre a nação de Israel. Davi era para ser conhecido talvez como o filho caçula de Jessé, mas ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O mais importante rei da nação de Israel é Davi. Poderia ter sido o primeiro rei, poderia ter sido o último rei, mas não, é Davi. Davi, o nome lembrado. Davi, o simples pastor de ovelhas, o homem que estava junto com as ovelhas e Deus o tirou e o fez rei. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você é, eu não sei o que você passa, o que você vive, mas eu sei de uma coisa: Deus é o mesmo Deus de Davi. E ele pode, como mudou a história de Davi, como transformou a história do pastor Davi em rei de Israel, você pode ser mudado e transformado. Acredite, tenha fé. Deus vai te levar para o trono, se o seu coração estiver no trono. Deus vai te tirar do pasto, se você estiver com o coração no trono. Deus vai levar o seu corpo para onde o seu coração está. Seu corpo pode estar no pasto. Se o seu coração estiver no trono, Deus vai te fazer soberano, como fez com Davi. Agora, entenda, a sua fé em primeiro lugar. Está começando um novo mês, está começando novembro. Não deixe que as notícias ruins, não deixe que as informações contrárias venham abalar a sua fé. Não permita que a circunstância seja o seu empecilho. Deus pode mudar a sua história e mudar a sua realidade como mudou a de Davi. Tenha fé e acredite. Onde estiver o seu coração, Deus vai te levar para lá. Um beijo e fique na bênção.